Hoje eu quero falar para vocês sobre o terceiro inimigo dos relacionamentos. Quem lembra dos dois primeiros? Vamos repetir? Primeiro, expectativas. Segundo, intolerância. Pronto. Terceiro inimigo dos relacionamentos. E agora, dá tempo de ir embora? Vou fechar o olho aqui, bem devagarzinho, você vai para casa, só para você. Irmão, eu quero hoje falar sobre rancor. Eu quero provar para você a gangrena, a sangria desatada que é esse mal que aflige o ser humano. Não só você, aflige toda a raça humana desde os primórdios da existência. Mas também eu quero provar para você pela palavra como nós podemos vencer isso. E ao vencer o rancor, a gente poder ter relacionamentos mais saudáveis. E não só isso, nós termos mais vida plena. Vou provar isso para você na Bíblia. E não é nem provar, eu quero expor para vocês essa verdade. De novo, eu não vim aqui falar do que eu penso. Eu vim aqui falar da palavra de Deus. E eu vou dizer, esse talvez seja um dos mais algozes inimigos das relações de uma igreja. Esse câncer, me desculpe o termo, não tem como chamar diferente, é para chocar mesmo, porque mata. E o problema é que, diferente do câncer que pode matar no corpo, o rancor pode matar a sua alma e também o seu espírito. Você vai ver na Bíblia hoje como é prejudicial esse sentimento chamado rancor, que pode matar o corpo. Eu vou dar dados para você, a alma e o espírito. Mas o que é o rancor? Vamos definir isso, o que é o rancor? E como detectá-lo? O que fazê-lo? Como que funciona isso? Pronto. O rancor, meu irmão. Lembrando que ao final do culto, o esboço vai estar no site e no aplicativo. E durante todas as semanas de janeiro, fevereiro, nas células vai ser tratado esse assunto, inimigos dos relacionamentos. Não perca, com profundidade. O rancor é o sentimento, é o sentir de um desgosto recolhido. Eu procurei em todos os inimigos da alegria dar aquela frase de entrada de resumo, porque ela é a cabeça de todo esboço. É o sentimento do desgosto recolhido. Pronto. E por que definir assim? Dentre tantas definições que eu estudei, essa me agradou. Aqui eu quero explicar isso. Ninguém está livre, escute, de sentir um desgosto. Ninguém está isento de se, para diferenciar os termos. Quem está aqui, diga amém. Ninguém está isento de se magoar. É importante entender isso. Ninguém está isento de passar por uma situação que lhe gere desgosto. Ninguém está isento, vou traduzir melhor, ninguém está livre de passar por uma situação que lhes deixe desconfortável, que lhe deixe triste, vou um pouco além, que lhe deixe magoado. Pronto. Mas daqui para virar rancor tem um processo. Essa é a diferença. Você pensa, e aí eu quero um pouco de altruísmo na colocação, que nós, pastores, não ficamos chateados, entristecidos, magoados? Você imagina, o pastor é aquele que ajuda a todos. Como a gente está vendo uma situação próxima a nós agora. Por anos ajudou a todos. A sombra de qualquer deslize é abandonado por todos e julgado por todos. Mas quando foi a vez do pastor ajudar, nunca julgou, só estendeu a mão. Quando foi a vez dele ser ajudado, todos o julgam. Isso não é só com o nosso amigo, isso é com todos. Se preparem, um dia que vocês talvez precisar, vão ser poucos. Porque se cria uma quimera fantasmagórica em relação à figura da liderança, onde essa pessoa não pode, de maneira nenhuma, mostrar fraqueza ou errar. O que é uma ilusão, porque Jesus pediu oração para 3 amigos, pronto. Uma grande ilusão. Mas a questão é que nós, de fato, ainda quando talvez erramos, ou corrigimos, ou admoestamos, ou
açoitamos um filho espiritual em amor, é para o bem dele. É para o bem dele. Como sexta-feira eu corrigi um filho espiritual, eu disse, você vai ser um grande homem de Deus, mas pá! E eu disse, só estou fazendo isso porque te amo, porque senão eu fecharia os meus olhos e ignoraria o teu erro. Mas como te amo, não posso passar desapercebido, preciso ser intencional na disciplina e no discipulado. Corrigi ele em amor, gerou fruto. Então o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está aqui, pastores, obreiros, está dando o nosso melhor e ajudando a todos. Mas certamente terá aquele, seja por ingratidão, seja por não ter uma memória de gratidão, seja por ter alguma razão, e aí eu não digo razão no sentido de quem está certo, eu digo razão no sentido de argumento, ter o seu argumento. Ele se sente de alguma maneira injustiçado, abandonado, ele se sente não amado, ele não fez nada para ter, mas também ele não. Mas não é essa a questão. E aí a pessoa sai da igreja, ou até fica, mas ela esquece todo o bem que lhe foi feito. Como é que se sente um pastor daí? Eu estou usando o nosso exemplo, mas não é disso que eu quero pregar, eu quero só que você entenda. Sabe como a gente se sente? Triste. Ô pastor, mas vocês são homem de Deus, não dá para dar bola. Me ensina como. A gente ama, meu irmão, isso aqui não é performance, isso aqui é amor. Está aqui amando você, abraçando, suando a camiseta, pagando um preço e por Jesus, mas também pela igreja, porque se fosse só por Jesus, nós não faríamos igreja da maneira que fazemos, Tiagão. Então a gente está expondo o amor, e aí alguém diz, pastor, tem que fazer sem esperar nada em troca. Sim, é bonita a teoria, mas e na prática? Quando a pessoa que você ajudou, que você fez, que aconteceu, que você amou, que você orou, que você sabe os podres dela e não pode usar contra ela, e nem deve, porque aí é meninice, ela vira as costas para você, ela te fere, ela te magoa, ela te faqueia pelas costas, e você tem que ficar quieto, porque foi assim que Jesus agiu, quieto. Mas até Jesus, que era Jesus, disse, minha alma está triste. Pronto, tem o respaldo bíblico para dizer, pastores também se entristecem. Agora, qual é a nossa atitude? E eu sei que não só minha, mas de todos os homens de Deus desse lugar. Nós vamos orar, entregar os pés do Senhor, contar talvez em oração uns aos outros, me ajuda aí, cara, porque eu estou com um sentimento ruim, ora por mim. E já fizemos isso, e aquele sentimento vai embora. Diferente do crente que ainda não entendeu que o rancor é um inimigo, e ele alimenta a tristeza, a mágoa, até ela virar. Você entendeu a diferença? Ninguém está livre de se magoar. Tem gente que vai ficar magoado pela camisa do pastor Sérgio. Talvez até teu amigo, hein? Acho que vai pedir a carta. Só que dessa mágoa crescer, criar casa e se tornar um rancor, é outros 500. Por isso, meu irmão, perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Grava. O que eu sinto, eu não tenho como afetar, alterar, dominar. Irmão, talvez, vai bater aquela tristeza assim, poxa, tu vê, né? Que essa atitude me deixou desconfortável. A atitude sua em relação àquilo vai determinar se aquilo vira um perdão ou um rancor. Jesus está na cruz, sendo açoitado, coroa de espinho, cuspido na face. Todos os motivos para estar triste, estava. Motivos de sobra para ficar magoado. Ele olha, recebe aquele bombardeio de informações negativas e diz, Pai, perdoa eles. É uma escolha, pastor, eu não sinto de perdoar. Onde é que está o texto na Bíblia que fala que tem que sentir para perdoar? Você não precisa sentir para perdoar. Mas eu vou falar do perdão depois, eu quero introduzir primeiro aqui a diferença entre mágoa e rancor. Seria uma ilusão da minha parte como pastor da igreja
dizer para você que a partir de hoje, a partir desse ano de relacionamento, nunca mais você vai se magoar aqui dentro. Não é verdade, eu nunca disse isso. Você vai se magoar? Sim. Com quem? Com pessoas, com líderes, com amigos. O que eu quero com todo o ensino que estou trazendo é trazer a você maturidade e ferramentas para vencer isso. Eu não estou dizendo que nós, com o que eu estou pregando, ensinando, vamos ser poupados disso. Não, nós vamos ter habilidade para lidar com isso. Não tem como, e aí talvez gere aqui um reporte a expectativas. Porque eu comecei a série dizendo que toda falta de atender uma expectativa gera uma frustração. E essa frustração pode virar um rancor. Por quê? Porque a expectativa que você nutria em relação a outrem não foi satisfeita. Pronto, você se entristeceu. Se ficar alimentando, vira rancor. Pronto. Rancor é ressentimento, amargura. Geralmente, ele provém de uma mágoa. É assim que eu anotei. Geralmente, o estupim que incendeia é aqui assim, uma coisa pequena. Irmão, tem gente, eu vou falar para você, aqui na IPAB, graças a Deus, eu nunca ouvi, é verdade, não estou sendo sarcástico. Tem gente que se magoa, e essa mágoa vira um rancor, a ponto até de se desviar da igreja, porque alguém passou do lado e não deu a mão. Agora pastor, então quer dizer que as pessoas podem passar sem dar a mão? Não, se ela passar e não dar a mão, eu dou para ela. É a minha atitude, irmão passou. Eu vou contar para vocês uma. Vou confessar meu pecado. Estou no mercado, sexta-feira. Quinta ou sexta, né, Cássio? Eu estou com a cabeça assim, nem sei, eu não sei se estava em Nárnia ou estava na Terra do Senhor dos Anéis. Eu estava voltando, eu acho, de algum lugar. Da Alice no País das Maravilhas. E eu estava ali, só corpo presente, caminhando, irmão Luiz Eurico. Quando eu dou conta com o carrinho dentro do mercado de Rui do Meio, eu estava paisana, estava de regata e bermuda e chinelo, né, a paisana, não estava fantasiado. Boné e óculos, que é para ninguém conhecer, né, aleluia. Não, boné e óculos não, mas estava paisana. E aí, na minha frente, diante do Eterno, se estiver assistindo, por favor, tomara que esteja, passa uma pessoa e eu quase atropelo ela com o carrinho. Só que o meu bloqueio na hora, na minha mente, que não para um minuto, projeto, coisa, espírito, eu vou no carrinho aqui, quando eu vou, eu paro e freio o carrinho, e eu olho assim, e a pessoa também freou, e eu vou, e passo, e não cumprimento. Levou uns 3 segundos, assim, tipo, 1, 2, 3, era a fulana. Quando eu voltei, já não estava mais. A fulana com a filha. Cheguei para Cássia na hora, disse, Cássia, acho que eu arrumei problema. Saí catando dentro do mercado para ver se achava. Ô, paz do Senhor! Não achei. Disse, gente, agora ela vai achar que eu quase tropecei no pé dela. Olhei na cara dela e não cumprimentei. Eu já imaginei até o discurso. Agora é pastor da igreja e não cumprimenta os outros. Bom, porque eu falei para cá de quer ver, até a frase eu já tenho pronta. Olha lá, quer pregar amor no púlpito. Confessei para Cássio, digo, Cássio, só que eu também não tinha como sair correndo atrás de uma mulher, né, gente? Não, aí ia ficar feio, né? Ia ficar mais feio que... Só que eu não tiro a verdade dela em achar que eu não quis cumprimentá-la. Talvez na razão, por isso que eu disse que razão não é quem está certo, razão é argumento. Esse é um termo um pouco técnico, no direito a gente usa muito isso, razões. Quais são as suas razões? Não quer dizer que está certo, são teus argumentos, tua tese. Na mente dela, talvez ela assiste direito a essa mágoa. Eu conheço o cara há 20 anos, o cara passa na minha frente, trupica no meu pé, quase me atropela e não cumprimenta. Esse cara aí, no mínimo, é um snob. Para não falar outra coisa. Quem ouve a história dela, é verdade. Aquele homem ali, é assim, eu estou dando cenário para você do que é um crente imaturo, menino, fofoqueiro, usado pelo diabo.
Porque ela pode ter razão. Sabe o que ela vai fazer? Ei, você não me viu não? Eu estava lá. Ou guarda aquilo e diz, na próxima que eu conversar, nós vamos tirar isso a limpo. Agora, ela pode ter essa opção de matar no peito e dizer assim, não, vamos ouvir a versão dele. Por que ele fez isso? Será que tem algo? Ou ela pode alimentar aquilo, virar um rancor, e o pior, sair contaminando os... Você já pensou se ela toma a segunda decisão e sai contaminando os outros? E ela escandaliza um pequenino com base numa coisa que ela acha que é? Quem vai pagar essa conta? Eu que não sou. Porque a Bíblia diz que se escandalizar um pequenino, melhor atar uma pedra no pescoço e se jogar no rio. Jesus diz, é melhor se suicidar do que escandalizar alguém. Então, se você não tiver certeza, não alimente até que vire um câncer. Seja maduro. Não quis me cumprimentar, eu não sou carente de amor, eu tenho um pai que me ama, não quer cumprimentar, não precisa. Eu cumprimento a todos. Todos que eu consigo, na verdade. Eu me esforço para ser simpático, essa que é a verdade. Todo mundo já sabe disso, é ou não é? Eu vi o Vicente lá de onde, eita, quase fizemos uma moda de viola, e ele gritou de lá, eu gritei de cá. É ou não é? Foi ou não foi na tua rua lá? Então, Vicente cansado. Entende? Nem sempre é assim. A distração, eu estou dando um exemplo. Como uma pessoa pode pegar uma verdade, que para ela é aquela verdade, transformar isso num rancor, e não só contaminar a si, como gerar talvez uma discórdia, uma divisão, uma fofocaiama, e gerar escândalo, e alguém vai pagar a conta. A partir de uma situação que de fato não ocorreu, porque é uma imaginação. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu passei isso sexta-feira. Não sei se a moça está magoada ou não, mas eu quero dizer para você que rancor, comprovado já na medicina, causa doenças. Porque o rancor libera uma substância chamada cortisol. Fala comigo, cortisol. Que é chamado o hormônio do estresse. Esse hormônio, quando você alimenta essa tranqueira de rancor, ele libera no seu corpo essa substância, esse hormônio, que vai gerar em você, não estou profetizando, estou dando um dado científico, depressão, ansiedade. Escute, quem está preparado para ouvir, diga amém. Na alma. Toda pessoa rancorosa ou que tem ressentimento, ela é depressiva e ansiosa. E eu nem estou entrando na parte espiritual, o próprio corpo se encarrega de deixá-la assim, porque no córtex cerebral libera informações a partir da sintaxe dos neurônios. Quer ver o que mais? Rancor comprovado, causa comprovado, feito estudos científicos, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, estresse que gera gastrite, hipertensão, diabetes e obesidade. Tá bom ou quer mais? Benefícios do rancor. Tudo isso. Vai morrer do coração, depressivo, ansioso, obeso, hipertenso. Tudo isso aí, o rancor está dando para você de brinde. Só para você ter rancor. E não ter o que fazer. É o que ele causa. É o que ele gera dentro do organismo. Você precisa entender de uma vez por todas que Deus não criou você para guardar rancor. Essa é a maior prova de que Deus não criou você para ser doente. E se você fica doente com essa bendita, é porque você não foi criado para alimentar esse sentimento. E se ele está no seu corpo, ele é um hóspede estranho. Expulse ele em nome de Jesus, porque ele não faz parte da tua vida. O rancor, escute, não prejudica ninguém, a não ser quem tem. Porque alguém, mas vai dizer assim, agora ele me fez, ele vai ver. Não, querido, a vida do cara vai seguir igual, você tendo rancor ou não. E às vezes até segue melhor que a tua. O rancor só vai prejudicar não ele, mas você. Você sabe o que é rancor? Essa eu gostei, anota. Rancor é tomar uma dose de veneno todos os dias esperando que a pessoa morra.
Rancor. Meu irmão, eu tenho 20 anos de igreja, tá? Eu acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar para você. Eu nunca vi um rancoroso prosperar, crescer, frutificar, porque isso aqui mata o fruto. O rancor, ele corta a árvore, ele seca. Eu vou mostrar na Bíblia, ou seja, o rancor, ele seca, ele deixa você estéril, infrutífero. Você não prospera em nenhuma área, você não vai para frente, você fica amarrado, você fica sem amigos, você fica depressivo, ansioso, você tem argumento para tudo. A pior coisa que tem é você estar perto de uma pessoa rancorosa. Eu não estou dizendo que ela não tem motivos para ter mágoa. Eu acabei de começar a mensagem dizendo, cara, magoados seremos, bem-vindo ao time. A coisa mais linda é ver os líderes de célula quando começam a liderar a célula. Dá um mês, reunião com o pastor. Primeira, pastor, aconteceu isso, a minha frase, bem-vindo ao time. Pastor, mas foi mal compreendido. Bem-vindo ao time. Pastor, mas ajudei, agora não vem mais na célula e ainda falou, bem-vindo ao time. Você entende, Gui? Magoados seremos. Você quer ver um dia, Lana? Você vai cantar aqui, vai cair o fogo, a igreja arrebatada, vem alguém no culto, ataca você na porta e diz, ei, quer saber negócio? Eu não gostei do teu louvor, muito exagerado, negócio, muito grito, muito choro. ...180 pessoas foram arrebatadas, orando em língua, 2, 3, não, isso aí é coisa, não, isso aí não. Está livre disso? Está se expondo, tem que aguentar, sim ou não? Agora, ela pode nutrir isso e dizer, quem sabe é isso, quem sabe eu não nasci para isso, e ficar rancorosa, ou pode dizer, não gostou? Não cantei para ti. Isso é habilidade, escola de samurais Thiago Fak. Você só aprende aqui. Corta mais que a espada do sushi do japonês. Você está entendendo? Magoados seremos, Thalita, deixa eu preparar você. Vai chegar o dia que vai ter uma mãe atormentada, de mal com a vida, que vai botar os cachorros em você. Dá risada na cara dela. Que a gente está fazendo o melhor para os filhos nossos e dos outros. Num padrão que nem escola pública e particular tem, meu filho. Tem professor aqui de monte, eu sei o que eu estou falando. Tem currículo nossa escola. Só que as pessoas estão de mal com a vida, rancorosas. Ei, não fique debaixo desse sombreiro, desse guarda-chuva, sai para lá, não se contamine. Sabe, gente, escute isso de uma vez por todas. Foi magoado, manda embora, sopra a cinza, respira fundo e vamos para frente, cara. Vamos embora. Senta e resolve, bota na cara, limpa, não gostei disso e daquilo, fiquei magoado, mas não quero que vire rancor, por isso estou te falando. Está resolvido. Aí o cara é tão infantil que ele acha uma coisa, ou ele vê um cenário e julga a partir dos seus olhos. Fala para mim, o que você está vendo aqui? Preto? Eu estou vendo branco. O que tu está vendo aqui? Preto? Eu estou vendo branco. Denise, o que tu está vendo? O que tu está vendo? Branco. Eu vi preto, porque o pastor agora, mas eu vi branco, porque o pastor... Quem entende? A gente não tem mais direitos. Eles foram cravados na cruz de Cristo, porque não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho direito de ficar rancoroso. Eu não tenho esse direito. Grava, anota essa frase, eu não tenho o direito de ficar rancoroso. O meu dever é perdoar. É uma obrigação moral de todo crente perdoar 70 vezes 7. Cuspiram na tua cara, perdoa. Falaram mal, perdoa. Pisaram no teu pé, perdoa. Não olharam na tua cara, perdoa. Tudo que passar disso é demônio, raiz de amargura, espíritos de confusão. Ei, em amor eu estou falando para você, para que você não adoeça no corpo do cortisol, na alma. E eu vou chegar no espírito, eu deixei o espírito no final, que é a parte mais importante. Quando você dá a brecha da legalidade do rancor, não, vou deixar para o final, deixa. Vamos continuar. Se é verdade que o rancor causa isso, qual é o antídoto? Todo antídoto está no próprio veneno. Pastor Zé, você sabe qual é a diferença entre um veneno e o remédio? A quantidade.
Como é que faz o soro do veneno da cobra? Tu que é das áreas médicas, do próprio veneno. Como é que foi feita a vacina? Do próprio vírus. A diferença entre o remédio e o veneno? Se é verdade que a água precisa a planta para viver, se tu jogar 2 litros, mata ela. Se botar ureia na grama, ela fica verdinha, se botar demais, queima. Tudo que é excesso é demais, é perigoso. Cuidado com muita análise, com muita crítica, com muitas verdades. Sua verdade pode não ser a minha, sua razão pode não ser a nossa, e pode ser que não seja a de Deus, e aí você vai ter um problema não comigo. Quem te constituiu o juiz, disse Jesus, do teu irmão? Porque quando olhas a trave no olho do teu irmão, esquece o argueiro no teu. Vira para alguém e diga assim: você não tem o direito de ficar com rancor. Olha, me ajuda, diz assim: mágoa, até sim, mas não deixa virar rancor. E qual é o antídoto do rancor? Perdão. Eu vou precisar da sua atenção, olhe para cá. O antídoto do rancor não é se acertar com todo mundo. Por favor, escute. A minha desavença com ele não vai ser resolvida simplesmente eu acertando as pendengas, porque amanhã pode ser que eu tenha outra pendenga. A solução é resolvida mediante a liberação de perdão, ainda que a gente tenha afinidades diferentes. Eu vou tentar explicar isso. Na brincadeira que eu fiz, tem 2 Sérgios aqui, um é gremista e um é colorado. Essa desavença não vai ser resolvida. Ele não vai virar colorado e ele não vai virar gremista. Eles vão ter que se suportar. Como? Mediante o perdão. Porque a gente imagina no mundo de Alice que agora todo mundo vai pensar igual, se dar bem, florzinhas vão sair das nossas cabeças e nós vamos caminhando, vamos para cá. Isso não é igreja. Igreja é um monte de gente que hoje, por exemplo, chegou aqui com a pá virada. Pai, Senhor, irmão, tudo bem? O que tem de bom? Só sou para ti. Tem cara aqui dentro que quando eu olho para a cara deles, eu tenho vontade de sair correndo. Não dá vontade de pregar. O cara está com uma cara que parece que quer me devorar vivo. É sério. Tem gente que vem aqui de verdade. Aqui em cima eu vejo do que parece que saiu de um velório, não parece estar num culto. E eu respeito a expressão facial de cada um. O culto está caindo fogo, meu irmão. Expressão, não é isso que eu quero pregar. Mas, escute, Cássia, é uma análise, é uma perspectiva, não é a verdade, é um ponto de vista. E quem sabe vai cair o fogo e o cara está cheio do Espírito e não movimenta nem o músculo, e beleza. E quem sabe ele está mais cheio do Espírito do que aquele que giriguidum, tranquilo. Então essa pendenga não vai ser resolvida. Vai ter o que está centrado e vai ter o que está. O Wesley, se você adorar o culto do lado do Wesley, né? Vamos pegar não vou citar alguém aqui. Vamos pegar o irmão Luiz. O irmão Luiz está adorando aqui. Foca, irmão. Aleluia. Né, irmão Luiz? Eu acho que era budista antes de se converter. Arigato. Até amanhã. Eu te amo tanto, cara. Mas tranquilo, é a movimentação dele. Aí bota o Wesley do lado. Vamos olhar assim. Irmão Luizinho com a mãozinha.
E o Wesley, e eu tô aqui maravilhado porque eu quero a multiforme. Depois eu vou mandar um lanche pro Wesley. Wesley, te amo. Siga sendo assim. Aí um vai olhar pro outro e dizer assim, esse cara aí tá cheio de quê? Isso aí, isso é Deus, isso aí? Agora não é vocês, estou dando um exemplo. Porque eles são maduros, eles sabem que Deus tem multiformes. Aí o outro olha assim, esse cara aí é frio. Ih, esse cara aí é exagerado. Grava, esse impasse não vai ser resolvido. Ele vai continuar zen e ele vai continuar lutador de capoeira, tranquilo. A desavença não vai ser resolvida quando todos pensarem iguais. A desavença vai ser resolvida quando todos tiverem maturidade de perdoar. Irmão, não tem afinidade para jantar toda noite na casa do irmão, beleza, ame ele, perdoe ele e ache outros amigos. Tranquilo. Tem gente que se ofende, irmão, não quer a tua amizade, olha para o lado, tem mais de 300 pessoas para você dizer amigo. Quem sabe as afinidades não batem. Eu cheguei na casa para almoçar de alguém, o cara estava olhando carro velho na internet. Eu olhei para aquilo, acho que discerniram no espírito. Ei, pastor, pode trocar? Eu digo aleluia. Porque para mim aquilo ali, meu, é um monte de lata velha. E eu, para mim, o carro, quanto mais tecnológico e mais botão para apertar, melhor. Fala comigo, eu falo com ele, toca a música que eu quero, não precisa apertar em nada. Eu vou ter um Tesla ainda, que nem dirigir eu preciso. Aí essas carangas velhas aí, que custa mais que os novos, eu não vejo sentido, mas é a minha análise. Aí nessas desavenças pode surgir uma rusga. E aí sabe o que a gente quer? Não, então vamos resolver isso aí. A partir de hoje você não pode molhar carro velho. Não, eu quero molhar carro velho, você que não pode molhar novo. Não, mas eu... Não, as coisas não vão se resolver quando todos pensarem igual e se... Eu te respeito olhando velho, você me respeitou olhando novo, se perdoamos, te amo em Cristo, você para lá e eu para cá. Que difícil falar isso como pastor, né? Mas você não vai poder conviver com todos. E não é por mágoa, é por falta de afinidade. Você vai na casa do irmão que não toma chimarrão, por exemplo. Ô, paz do Senhor, eu vim aqui tomar um mate contigo. Eu não tenho nem erva, filho, nem coelho. Eu vou fazer um chazinho. Isso é afinidade, gente. A gente tem que ter maturidade para entender que, cara, você não vai conseguir ser melhor amigo de todos. Tem gente que você não vai ter nem conversa. Aí tem gente que quer forçar a barra. Quer forçar. Não vai funcionar. Respeita, seja maduro, vira a página, libera o coração. Não mendiga amor, não fica mendigando que nem uma criancinha. Deus tem mais para te dar, deixa esse cara ser amigo de outro, procura outra amizade, vai em paz. Eu estou tentando dar exemplos, cara, de como que funciona o início de mágoas, que depois viram rancor. Eu vou parar com os exemplos, eu acho que ficou claro o que eu quero dizer. Senão eu fico aqui só dando exemplo. Olha aqui, o perdão, de igual maneira, só faz bem a quem libera. Porque tem gente que usa esse argumento assim, eu não posso perdoar. O que ele me fez, eu não posso perdoar. Como que se estivesse segurando a mágoa, estivesse prejudicando o cara. Não! A vida dele flui livremente, independente do seu perdão ou não. Você está amarrando a tua vida por não perdoá-lo. No rancor. Vocês sabiam que tem um cara que diz que eu bati num cara aqui na frente, que eu cortei a frente de um cara, o cara se arrebentou aqui no asfalto, quase morreu, e disse que eu entrei para dentro da igreja aqui, falou até para meu pai, me calunia na cidade inteira, e disse que eu saí da porta para fora e gritei assim, eu sou rico e sou pastor da igreja, e esse cara que se lasca aí no chão, e entrei para dentro da igreja. Quem acha que isso aqui é atitude minha? Tu acha? Primeiro, naquele dia eu não estava nem no culto. Toma, nem estava no culto. Agora, escute, o que eu quero dizer com isso? Olha para mim. Você acha que eu tenho mágoa dele? Não.
Não, eu não tive nem a oportunidade de esclarecer. E nem faço conta. Infelizmente, ele está pecando por falar, porque é uma mentira, em primeiro lugar. Mas, a parte de tudo isso, eu não tenho mágoa dele. Por quê? Porque manter mágoa dele não vai prejudicar ele. Vai prejudicar? Pastor, mas é o teu nome, é o nome da igreja, é o nome de Jesus, irmão. Deus que assuma a conta. Eu não tenho mais nada, eu cravei tudo na cruz. O que vão me defender do quê? Cara, inventa. Quem de vocês está livre de alguém falar mal de vocês aí na rua? Tem como? Tem como? Blindado? Não. Tem como? Na empresa? Alguém se desgostar com o seguro? Alguém se desgostar com um atendimento? Alguém, a pintura não ficou boa? Tem como? Não. Quem tem que estar em paz somos nós, minha gente. Nosso coração tem que estar puro, liberado, perdoador, assim, livre de rancores. Então essa do que fez para mim não tem como perdoar, não cola, porque além da pessoa ter feito o que fez, você está tomando veneno esperando que ela morra. O veneno do rancor está matando você, não ela. Por favor, liberte-se disso hoje em nome de Jesus. Eu quero botar na tela aqui Mateus capítulo 6, verso 12. Porque agora eu vou chegar na parte mais importante da mensagem para ir para o final, que é a parte espiritual. Até agora eu falei das consequências relacionais, da alma, das doenças. Agora escute o que é no espírito essa verdade de rancor e falta de perdão. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, repita comigo, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A métrica, o prumo, a base é o assim como. Eu vou falar um negócio aqui que vai soar como heresia, gente. Vocês sabem que eu não sou herege, então escutem isso em amor. Quem determina se você será perdoado por Deus ou não, não é Deus, é você. Porque aqui está dizendo que se você não perdoar o seu irmão, Deus não te perdoa. E logo, quem não é perdoado está em pecado. E pecado leva a... Toda pessoa rancorosa está caminhando para a morte sem perceber. Romanos 6,23, o salário do pecado é a... Sem perdão, o que sobra? Pecado. É uma consequência lógica. Pequei, fui perdoado, o sangue de Jesus me lavou, tenho vida. Pequei, não fui perdoado, o que me aguarda é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Toda pessoa que tem rancor no seu coração, cada dia que ela passa, está um passo mais perto do abismo da morte. E escute, não é nem só a morte física, é a morte espiritual, porque quem não é perdoado não vai entrar no céu, meu irmão. Porque vai entrar no céu, segundo o que diz Apocalipse, bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa tipologia de lavar vestes sempre diz na Bíblia do perdão. Quem não lavou as vestes não vai entrar. Sabe o que eu concluo? No céu não terá rancoroso. É impossível, biblicamente, teologicamente, seja lá logicamente o quê? Que um rancoroso pise nas mansões celestiais. Pastor, mas é difícil. Mais difícil vai ser perder a salvação. Mais difícil vai ser ficar de fora. Então não é tão difícil. Dói? Dói. É renúncia? É renúncia. Mas perdoar não é um sentimento, é uma escolha. E está dizendo aqui. Próximo, 13. Vamos ler. Vai para o 14, vamos pular essa parte. Por quê? Jesus explica. Se vocês perdoarem aos homens suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós. Posso falar um negócio para você? O pai perdoou o assassino do seu filho. Quem foi, pastor? Bate assim no peito. Está aí o assassino do Filho de Deus. E ele perdoa. E você não quer perdoar o irmãozinho que pensa diferente? Você não quer perdoar o líder que pensa diferente? Você não quer perdoar o amigo, o vizinho? Próximo. Porém, esse porém aqui é forte. Se não perdoares aos homens as vossas ofensas,
Eu não vou nem ler. Também vosso Pai não vos perdoará. Quem determina se Deus vai te perdoar ou não é você. Alimenta essa mágoa aí. Enche ela de substâncias, de água, de nutrientes. Vai alimentando ela. A única coisa que ela vai trazer para você é perdição eterna e morte espiritual. Não vale a pena. E não tem mais ser, mais pastor, não tem mais, porque independente de o que foi, não há argumento contra um texto desse. Você precisa sair daqui hoje dizendo: todos os que me feriram, eu decido perdoar. Todos que me entristeceram, eu decido perdoar. E perdoar, meu irmão, não é esquecer. Aqui não está dizendo que você vai esquecer. Está dizendo que você vai perdoar. Qual a diferença? Tem gente que o tempo passa e ela esquece. As crianças foram para o Kids? Não tem criança aqui dentro? Não? Eu estou sem óculos? Não? Então escute, tira as crianças da sala. A mulher abusada na infância pode, com o passar dos tempos de uma vida de terapia boa, uma vida que deu a volta, que prosperou na vida, esquecer. Acho difícil, mas por lapsos de memória pode esquecer. Mas eu tenho certeza que se não houver uma liberação de perdão na raiz, quando for ter a relação sexual vai lembrar. E isso quem diz são os experts, não eu. São os estudiosos da área. Porque há um gatilho dentro da sua psique, que o ato aciona o gatilho dizendo: essa é o padrão memorial. E aciona uma caixinha que estava só fechada, não curada. Uma coisa é eu fechar uma caixa, a outra coisa é eu resolver os problemas que estão dentro dela. Esquecer não é perdoar. Quando vem o gatilho, se não perdoou e só esqueceu, vem tudo de volta. Aí vem a ira, daí vem a mágoa, daí vem as palavras, daí vem a murmuração, aí de novo sai falando para todo mundo, aí sai escandalizando, aí sai trazendo fogo sobre sua cabeça. Ixi. A pior coisa que tem na terra, meu irmão, é alguém ferido, sem cura. Você não precisa esquecer. Qual a diferença então, pastor, de alguém que foi curado e não esqueceu? Muito simples. Ontem eu estava de bermuda, meu pai olhou e disse: essas marcas na tua perna são do acidente? Eu digo: são. Que ano foi? 2008, 15 anos atrás. E ainda tem as marcas? Tenho. Eu bati assim: mas não dói mais. Porque eu não esqueci. Eu lembro como foi, eu lembro para o hospital que eu fui, eu lembro até que perderam a minha carteira, botaram em cima da viatura e perderam na rua. A marca eu lembro, mas não gera mais dor. Está resolvido, está tudo certo. Doeu pra caramba no primeiro mês. Foi remédio, foi ponto, foi ruim. Mas depois sarou. Você não precisa esquecer. Tem casquinha de ferida da sua vida que Jesus vai, na verdade, arrancar para voltar a doer, para mostrar para você que não está curado, está só esquecido. Vocês aguentam mais um minutinho? Existe uma palavra, eu quero só ler essa parábola, para você entender do que eu estou falando. Mateus capítulo 18, verso 23. No título da mensagem, na epígrafe, fala nas Bíblias sobre o credor incompassivo. Olha o que o texto diz, é um texto um pouco longo, eu quero que você abra a sua Bíblia, risque esse texto, Mateus, nós vamos ler juntos como igreja. Se você não tem Bíblia, olhe para o telão aqui. Eu vou ler num tom mais rápido, preste bastante atenção agora. Por isso, o reino dos céus, só diga comigo assim, o reino dos céus. Grava, toda vez que Jesus fala disso, está estabelecendo um princípio espiritual. Ele está dizendo que o que ele vai falar dali para frente é do reino.
tá? Pega isso. Dependendo do que nós pensamos e de tudo. É um princípio do reino. O reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. Começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e te pagarei tudo. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Primeiro cenário: alguém que devia foi perdoado. Ponto. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. É o servo do servo, que lhe devia 100 dinheiros. Para um minuto. Quanto o primeiro devia? 10.000. E foi perdoado dos 10.000. Quanto que o segundo deve? E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo e te pagarei. É a mesma oração que ele fez há poucos minutos atrás. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Olha, cenário 2. Primeiro cenário: alguém que devia muito foi perdoado. Cenário 2: aquele que foi perdoado muito não perdoou pouquinho. Olha o terceiro cenário agora. Vendo, pois, os conservos o que acontecia, ficaram muito tristes e foram declarar ao Senhor tudo o que passava. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo, eu te perdoei toda aquela dívida por que me suplicaste. Não devias tu, diga comigo, igualmente. Assim como? Igualmente. Assim como? Ter compaixão do teu conservo, como eu tive de ti misericórdia? Próximo. Até aí, meu irmão, é só uma lição de moral. Olha o que vem agora. Olha o que vem agora. Indignado o seu senhor o entregou. Diga comigo, para que não tenha manipulação na leitura. 1, 2, 3. Entregou aos? Até que? Sabe quem visita o rancoroso? Os atormentadores. Posso traduzir isso para você numa linguagem para que você entenda? Demônios. Falta de perdão é brecha, porta aberta para morada de demônios. O silêncio fúnebre não me ajuda, mas tudo bem, preciso falar isso. Todo rancoroso será visitado por demônios. E posso te falar? Não adianta jejuar, orar, fazer campanha, ofertar, pagar janta para pastor, ser amigo de obreiro, ser líder. Assim como a única cura é o perdão. Não adianta ir na Deus de Amor lá fazer a campanha lá para sair os demônios. Não adianta caminhar no caminho do sal da Universal. Não adianta comprar vassoura ungida do RL. Não adianta nada disso aí, não adianta. Tem crente que aqui dentro manifesta demônio porque tem rancor. Está na igreja, manifesta demônio porque tem mágoa, rancor, raiz de amargura. E pode orar, pode jejuar, pode dar dízimo, pode dar oferta, tudo isso aí é bom. Mas existe uma porta aberta, legalidade, está na Bíblia. Deus é o Senhor e diz: você não quer perdoar? Como eu te perdoei? Está abrindo legalidade para demônios perturbadores. Aí vem insônia, as finanças vão para trás, casamento. Irmão, deixa eu falar para você, não tem nenhum pastor usando de autoritarismo aqui para abusar, para manipular, para amedrontar ninguém, não. Pelo contrário, vocês têm um amigo aqui querendo libertar você das tormentas do diabo que são geradas pela falta de perdão.
Porque eu sei que tem muito pastor que usa esse argumento um pouco mais assustador para manipular crente. Eu não faço isso. Eu estou sendo um amigo para você aqui, dizendo: você quer viver livre de perturbação e tormenta? Perdoa todo mundo, independente do que fizeram para você. Sai daqui com o coração leve, perdoador, não guarda mágoa. Pastor, mas quando fala ainda vem a ira. Não perdoou ainda. Está doendo ainda. Não consigo, procura ajuda. Tem perdão que você libera na hora e o Espírito Santo te dá uma graça, vem um bálsamo. Tem perdão que você vai conseguir perdoar, depois de conversar 2 semanas com a pastora Cássia, vai conversar 4 meses com a pastora e vai ministrando. Posso te contar uma, para nós finalizar? Teve uma situação na minha vida, que alguém me judiou pra caramba, e faz muito tempo, há uns 18 anos, 16 anos. Eu já tinha esse ensino, já entendia isso, só que eu fiquei com uma mágoa, pastor, tão grande, e eu lutando com aquilo, não tinha virado rancor ainda. Mas durante 6 meses, toda vez que acionava o gatilho, eu vermelhava aqui e ficava irado, acelerado. Olha isso. Sabe o que eu fiz? Eu vi que eu não estava conseguindo dar a volta. Eu queria perdoar, eu tinha decidido perdoar. Eu disse: eu quero não esquecer, eu quero solucionar, eu quero curar isso no meu interior. Eu vou continuar lembrando, lembro até hoje o que é, mas hoje eu falo dando risada. Mas na época, meu Deus, só de imaginar ela, eu já ficava atormentado. Eu disse: eu não posso viver com isso. Eu sou um homem de Deus. O Espírito de Deus mora em mim. Eu quero perdão do meu pai, eu tenho que perdoar. Sabe o que eu fiz? Fui no gabinete do pastor. E não fui para argumentar o que eles fizeram para mim. Fui para chorar e dizer: eu não estou conseguindo perdoar. Eu comecei a jejuar. Eu comecei a jejuar e dizer: Deus, me ajuda a perdoar. Eu não estou conseguindo, a minha carne está gritando. E como é que se mata a carne? Jejum. Comecei a jejuar não para ter unção, não jejuei para ter glória, graça, revelação. Eu comecei a jejuar semanas inteiras, dizendo: Deus, eu quero perdoar, me ajuda. Eu fui mortificando a minha carne, eu fui jejuando de forma intencional, eu não deixei a vida correr. Deixa a vida me levar. Se perdoar, perdoei. Não, eu disse: eu vou perdoar. Não estou conseguindo? Vou para um aconselhamento. Não estou conseguindo? Vou para o jejum. E eu jejuei, e eu orei. E um dia Deus preparou. E eu entro dentro da secretaria do pastor. E quando eu boto para fora, nós nos abraçamos em lágrimas, sem explicar. A glória de Deus desceu naquele lugar. E eu fui ministrado por um homem de Deus. Foi como tirar com a mão. E eu saí daquela porta até hoje livre de qualquer raiz de amargura. Mas eu podia estar até hoje amarrado com aquilo. 6 meses eu lutei com aquilo. Eu não queria, mas estava ali. E eu dizia: eu não quero. E estava ali, eu lembrava, eu fui injustiçado, falaram coisas ao meu respeito. Fui mal compreendido, não tive nem o direito de me explicar. E nem quis, eu só queria perdoar e não conseguia. Então eu mortifiquei a minha carne na cruz de Cristo e orei, jejuei, peguei a palavra, fui me aconselhar com um homem de Deus e disse: me ministra, porque eu quero ser puro, limpo. Meu coração perdoador é duro, meu coração é mau. Irmão, seja intencional na tua entrega. Assuma o controle da tua vida e decida hoje: eu não vou ser rancoroso. Mas a minha natureza meus pais eram. Crava na cruz de Cristo essa genética da terra e assume a tua posição como filho de Deus, genética do céu. Teu sangue foi redimido na cruz, tua genética foi comprada naquele madeiro. Eu vou terminar com uma passagem de Hebreus para nós tirar um tempo de oração aqui. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 12, verso 15. Eu quero que nós possamos como igreja entender, meu irmão. De novo, vai ter dia que a gente vai se entristecer, vai ter desafios, vai ter agruras, pessoas vão ser mal compreendidas, injustiçadas. Faz tua parte. Faz tua parte. Sair da igreja não é a solução, sair do ministério não é a solução, sair da banda não é a solução. A solução é se humilhar, pedir perdão e ser alguém que consegue tolerar, suportar, amar, perdoar, respeitar, ser maduro nas relações. Sabe? Eu sempre brinco com os meninos que a parte musical é a parte que o diabo mais ataca. Há quem diga, né? Não sei se temos teologia que chega para isso, pastor Elane, mas que ele era o querubim ungido.
Isaías 14, Ezequiel 28, alguma coisa assim, e ataca a área musical. Então, o que eu quero dizer com isso? Por tempos que eu participei de ensaio, você vê, teve vezes que havia um atrito em relação à música, uma nota, sim ou não? Tem. Seria uma ilusão, uma utopia, achar agora eu vou entrar para a banda e está todo mundo lá orando em língua. Tem dias que a presença vem como hoje vem, mas tem dia que a presença não vem, o ensaio não flui, as notas não fecham, o ritmo não fecha, a bateria não está como eu quero, o baixo está desafinado, o teclado está fazendo uma outra oitava. Se eu sou vaidoso, se eu sou imaturo nas emoções, eu me magoo. E não só magoo, saio da banda, saio da igreja, falo para todo mundo. Mas se eu sou maduro, eu vou dizer, eu estou aqui para servir e não para ser servido. Eu vou entregar. E vou cooperar para que nós juntos possamos fazer o melhor. É a mesma coisa na mídia, a mesma coisa na sonoplastia, a mesma coisa na foto, a mesma coisa no kids, a mesma coisa na assistência, a mesma coisa na dança, a mesma coisa no café, a mesma coisa na saúde, a mesma coisa na secretaria, a mesma coisa no acolhimento, a mesma coisa na lojinha. Você quer que dê certo da tua maneira? Faça só você sozinho. Sempre que tiver equipe vai ter atrito. O que não pode é o atrito virar mágoa e o mágoa virar rancor. Por quê? Cadê esse texto aqui? Eu estou preparando você para ser uma igreja de 10 mil membros logo, logo. Para vocês que são os primeiros, todos ser líder de ministério. Para vocês que estão aqui antes, serem pastores, mas eu não vou confiar num cara rancoroso. Eu nunca terei um pastor rancoroso aqui. Então você auto se sabota quando você tem uma atitude infantilizada, imatura. Não pense em você que eu tenho prazer em trazer pastores do Ceará para assumir as igrejas. Tenho porque é o nosso My Loves amado, mas é muito mais orgânico que surja daqui o próximo pastor do que eu tenho que chamar lá de fora. Só que eu fico observando as atitudes e muitas vezes não condizem como alguém que quer ser um pastor, como alguém que quer ser o próximo missionário, como alguém que quer ser o próximo líder de ministério. E aí eu fico aqui olhando e dizendo, Senhor, vocês entendem isso? Nós precisamos ser intencionais. Você quer viver o plano de Deus para a sua vida? Para de se sabotar, cara. Se joga sem volta. É passagem só de ida. Não tem mais volta. E uma dessas áreas é nas suas emoções. Pega o rancor, coloca debaixo dos teus pés, crava ele na cruz e viva uma vida livre, em abundância e prosperidade de vida. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Risca com marca-texto. Ser privado da graça de Deus, gente. E que nenhuma raiz de amargura. O que ele está associando aqui? Você ser privados da graça. Cara, é uma graça que foi na cruz, que é sem limite. Me perdoe os calvinistas, eu creio que Jesus morreu para todos. Há discordância, né, Maurício? Conversaremos outra hora. Brincadeira. Eu creio, assim, independente. Mas aqui tem um texto dizendo que Jesus pode... Não, vou mudar a frase para ser coerente. Que você pode ser privado da graça. E associa com raiz de amargura. Agora vamos ver o processo? Diga assim comigo, raiz de amargura. Ela começa com uma raiz. Você joga dentro da terra, né? O solo, disse lá, Marcos, é o... Lembra? O semeador sou eu semear e a terra é o vosso... Estamos construindo um cenário profético. A raiz entra no... É uma raiz de amargura que entrou na terra do coração. Qual é o processo dela? Brotar. Aí ela... O que é o broto? O broto é quando germina... Rompe a casquinha da semente, né? Começa aqueles primeiros ramos. Esse é o broto. Só que quando ela brota, ela já perturba. Se brotou, já está perturbando. Lembra dos atormentadores de antes? Será que você dorme hoje à noite? Só que não para por aí. E por ela... Não é eu e minha casa. Acontece o que com eles?
Porque a erva daninha é veneno que está brotando aí. Começa com uma sementinha. Olha aqui, deixa eu dar uma explicação para você. No grego, pikria significa uma raiz amarga que gera um fruto amargo. E quem dela come, se contamina. Tem pessoas que são árvores amargas, que quem come delas se contamina. Porque o que elas geram é fruto de uma raiz amarga que brotou no coração, e o que ela frutifica é a amargura. Quem se aproxima se contamina. Fuja dos amargos, corra dos murmuradores, se afaste dos rancorosos. Não sente na mesa de quem fala mal do seu irmão, que não está junto para se defender. Não sente na mesa de quem vomita a alma e não quer ser curado. Não sente na mesa é aliança, ajude, ore, até aconselhe, vai lá conversar, vai confessar teu pecado. Não tolere a mesa de Jezabel, você pregou isso. Não sente na mesa dele. Pastor, mas é meu irmão. É meu irmão, é como os levitas. Até adorar ídolo. Se adora ídolo, a espada pega. E a espada é a palavra. Na minha casa não entra murmurador, falastrão, rancoroso e amargurado. Porque contamina. E quem está dizendo isso é a Bíblia. Fuja. Ei, pastor, mas daí eu vou fuja. Essa pessoa tem que dar conta com Deus. Ela não precisa de um tapinha nas costas. Se depois de uma mensagem como essa decidir não mudar, ninguém muda. A obra é do Espírito. Aí o que acontece? As pessoas começam a se aproximar. Aí é aquela história. Mas era preto. Ele falou que era branco, mas eu vi preto. Segunda-feira estão discutindo a mensagem de domingo. Aí tem 3 na roda, 4 na roda. Eu vi que era preto. Eu também vi, não quis falar nada. O pastor tá. Todo mundo viu que era preto. Só ele, o Deide, viu que era branco. Aquele fruto brotou e começou a contaminar um. Aquele um voltou para casa, sentou com a mulher. É verdade, o fulano tem razão, é preto. E já tem muitos que me disseram. Quando vem com esse discurso. E cuidado, fica só olhando. Muitos já falam. Quando viu, meu irmão, o garçom vai trazer tua comanda na mesa. E vai ser alta. Porque você foi canal de contaminação por causa da tua amargura. E você vai dar conta. Vocês vão dar conta. Eu vou dar conta. Nós vamos dar conta. Amém? A mágoa é uma semente que pode até chegar, mas eu não posso deixar ela enraizar. Eu comecei a mensagem falando isso. Quando eu detectar que ela quis bater aqui, eu tenho que ser intencional e dizer: erva daninha no meu solo, não. Porque quando ela enraiza, ela vira raiz. Era só uma semente. Era uma palavra, era uma atitude, era um olhar atravessado, era uma opinião. Era só uma semente. Quando ela encontra o coração, semente e coração, tem tudo que precisa para frutificar. Só que uma semente de amargura nunca vai encontrar um coração puro e perdoador. Ali ela morre seca. Raiz de amargura só broqueia em coração de gente ferida. Coração de gente curada está blindado para a raiz da semente da amargura. Vai morrer sequinha da Silva. Semente de mágoa vira raiz de amargura. Quando brota, vira perturbação. E quando frutifica, contamina muitos. Vamos repetir isso para encerrar? Semente de mágoa. Raiz de amargura. O broto da perturbação. E o fruto da contaminação. Na minha vida